Olá, uma boa noite para você. Hoje, excepcionalmente, não exibiremos o Jornal do Continente, que você acompanha todas as noites aqui pela Record News. Hoje, um debate especial para você. Qual é o rumo do Brasil? Em meio a tantos casos de corrupção envolvendo empresários e políticos, denúncias, delações premiadas, pedidos de impeachment, parece que o descontentamento do brasileiro com a política só aumenta. E a Operação Lava Jato? Para onde vai? E a delação premiada, um instrumento jurídico muito usado agora, é a melhor forma de investigar a corrupção? São alguns dos temas do nosso debate especial de hoje, que já está no ar pela Record News Santa Catarina. Bom, para a gente conversar sobre esses assuntos, estão aqui nos nossos estúdios o advogado e professor de Direito Constitucional Rui Samuel Espíndola, o cientista político César Luiz Passol, também é um dos nossos convidados, o jurista Carlos Alberto Antunes Maciel também está aqui nos nossos estúdios. Todos são integrantes da Academia Catarinense de Letras Jurídicas. E também é nosso convidado, o advogado, sociólogo e professor de Direito, Sandro Cel. Senhores, muito obrigado pela presença de todos aqui ao nosso programa. E eu já quero começar o nosso debate de hoje com um tema bastante importante, não é? Qual é o cenário político, econômico que vive o Brasil hoje, não é? Nós tivemos recentemente uma presidente que perdeu o mandato, temos um presidente que enfrenta sérias denúncias, temos também vários pedidos de impeachment que estão chegando de várias fontes. Qual é a análise que se faz do atual momento político pelo qual vive o Brasil? Professor Rui, por favor. Hoje, bem ou mal, denunciar, arquivar, fazer uma delação são atos, embora institucionais, nós não lemos como atos políticos, mas são atos de alta repercussão política. O vazamento seletivo de informações que deveriam ficar sigilosos, além de atos ilícitos no processo penal por parte das autoridades, também influem no processo político, na agenda política, de maneira catastrófica. Agora, professor Sandro, professor César, professor Carlos, em se tendo um chefe de Estado sendo mais uma vez julgado, ainda que por crimes eleitorais ou até mesmo também pela questão criminal, temos uma presidente que já perdeu o mandato, temos uma situação política muito instável. É um cenário que preocupa pela questão institucional também? As instituições brasileiras têm uma situação bastante complicada nesse momento? Esse é um cenário importante. Importante até porque reflete sobre esse movimento de rua que pede uma emenda pelas diretas já, justamente porque toda a sequência prevista, institucional, de substituição do poder, parece que desagrada bastante a população, porque são pessoas que também estão, de alguma forma, atingidas por essa investigação, quer seja o presidente da Câmara, quer seja o presidente do Senado, né? E não esperaríamos aí que tivéssemos que recorrer à presidência do Judiciário, né, para assumir, ainda que interinamente, os destinos do país. César, Carlos, Alberto, como é que vocês veem essa análise também? Pode falar, Carlos. Olha, eu até mesmo trouxe aqui 2 livrinhos comigo, eu ando sempre acompanhado de livros assim. Um deles é do Norberto Bobbio, grande jurista italiano e grande pensador da coisa pública, que é o futuro da democracia. A alusão já foi feita aqui, a questão democrática. E aqui um outro, este está em francês, Se la démocratie fait faillite, Se a democracia for à falência, que é de Raffaele Simoni, que é também um outro italiano, aqui em edição francesa. O que eu vejo nessa problemática, em pano de fundo, é justamente a questão institucional e saber que país nós queremos. E esse país, cabe que se diga, está inserido dentro dessa ordem internacional. Hoje, o que me preocupa, porque eu sou um retornado a esta terra, ao fim de muitos anos no estrangeiro, é de ver que, de uma certa maneira, o Brasil está olhando muito para ele mesmo. E nós temos que ter uma abertura para as questões do mundo, talvez também para compreender que isso que nós estamos vivendo no Brasil tem muito que ver, ao mesmo tempo, com uma grande crise de valores, que que é uma coisa pouco mencionada eventualmente. Nós estamos problematizando
a questão política, é necessário problematizar a questão política, é necessário problematizar a questão institucional, mas nós temos que abordar também o campo das ideias, o campo geral dos valores. Porque quando nós falamos hoje, efetivamente, de democracia, e o Cedro Cel acaba de fazer referência a isso, nós estamos, efetivamente, trabalhando com as ideias. A democracia não é, no processo histórico, uma coisa estanque. A democracia tem que ser entendida justamente na sua continuidade, na sua permanência. A democracia não é coisa feita, acabada. Ela é uma coisa que pede para ser perfeita. Professor César, nós temos uma crise institucional, temos uma crise política que passa, como acabou de falar o César, por uma questão de valores. E aí é que entra a responsabilidade da sociedade também como parte, também que ajuda a entender essa crise? Muito bem. Vamos chegar na sociedade daqui a pouquinho. Em primeiro lugar, estou de acordo com os meus 3 companheiros nas ponderações deles. Acrescentaria, sendo repetitivo em alguns momentos, que, em primeiro lugar, temos uma crise institucional? Temos. Mas os nossos 3 poderes da República Brasileira estão funcionando. Podemos apresentar uma série de críticas ao Poder Executivo, né? Também ao Poder Legislativo e também ao Poder Judiciário. Mas isso não significa que estejamos no caos. Cada vez que eu vou acompanhar as redes sociais e sinto um clima comunicativo de que estamos no caos, não, nós estamos vivendo um momento sério. Perfeito. Não é a maior crise data vênia de todos aqueles que acham, não é a maior crise política jurídica deste país, né? As pessoas da minha geração, da geração do professor Maciel, sabem que esta não é a maior crise. Nós já tivemos crises superiores a estas, vivemos momentos gravíssimos nesse país, seja no golpe de Estado de Getúlio Vargas para instalar o chamado Estado Novo, que é um eufemismo para designar uma ditadura cruel, seja no golpe civil-militar de 1964. Os momentos eram tão críticos em algumas circunstâncias mais ainda do que hoje. Então não vamos, por favor, transformar isso numa imensa crise, porque isso é danoso para a vida do país. De um lado. De outro lado, é muito interessante que se pondere isso, nós temos uma Constituição com alguns defeitos, mas do ponto de vista institucional e político, muito bem adequada. Se nós cumprirmos a Constituição com cuidado e rigor, nós temos luzes a vislumbrar no final do túnel. Né? Respeito à campanha das diretas já, é uma manifestação democrática, mas haverá que modificar a nossa Constituição. Né? Nós não temos condições no momento, a meu juízo, de nos precipitarmos numa aventura de ferimento e de confronto direto com o que está na Constituição. A gente tem, para enriquecer o nosso debate agora, a participação do Altair Magagnin, que é o editor de política do jornal Notícias do Dia, que tem uma pergunta que vai ser endereçada aqui aos senhores. Pode rodar, bota no ar. Nesses tempos de Operação Lava Jato, nós percebemos os delatores apresentando denúncias em troca de alguma contrapartida, algum benefício para suas penas e, invariavelmente, os acusados negando qualquer envolvimento, qualquer participação. Eu pergunto, conseguiremos alcançar a verdade? Onde está a verdade nesses tempos de Operação Lava Jato? Senhores, Operação Lava Jato, no meio disso tudo que a gente acabou de pintar, esse cenário complicado no Brasil, né? Onde fica a Operação Lava Jato? Qual é o papel que essa investigação tem em termos de trabalhar a questão de combate à corrupção no Brasil? Senhores. Eu gostaria de começar enfrentando o questionamento que nos fez o jornalista Magnini, né? Isso. Bem, o processo penal, a ideia de que há verdade no processo, procura-se no processo criminal a verdade real, né? Para além de a situação, para condenar-se é preciso que haja, para além de uma dúvida razoável, um estado de prova tal sobre os fatos da acusação que ensejem uma condenação. Mas interessante, professor Paz, ontem eu lia as 334 páginas de alegações finais do Ministério Público no processo que é contra o ex-presidente Lula, sobre o triplex, sobre a granja, enfim. E inicia o Ministério Público
Primeiro dizendo assim que os crimes de organização criminosa, e hoje qualquer coisa ligada à administração pública, o Ministério Público, a polícia, quer enquadrar na legislação de organização criminosa porque facilita as prisões temporárias, preventivas, porque se pressiona para a delação. Então, disse lá que, como é complexa esses fatos, é difícil a prova do crime, então é preciso trabalhar com a ideia de indícios. E trabalha muito com a ideia de indícios e com poucas provas em si concretas. Um delator, eu acho que a nossa legislação e a jurisprudência devem atentar, que um delator preso, penso eu, o valor do seu depoimento é um valor premido. Há uma pressão, uma tortura psicológica à prisão, seja ela temporária ou preventiva. Eu discuto a valia jurídica de um ato de vontade de um delator que esteja preso. Se ele estiver solto e livre, tudo bem, mas preso, o sujeito que nunca foi preso, vai para um presídio, que o cabelo é cortado imediatamente, que vai para uma situação... Então eu vejo essas circunstâncias todas, para você chegar à verdade, um delator, a negociação, a pressão, e quem trabalha com direito criminal, o doutor Santos também trabalha, eu trabalho, a gente vê como depois que preso, como atua o Ministério Público e a polícia. Perguntam, com a presença, muitas vezes, dos advogados, é claro, raramente um desses reclusos está sem a presença do advogado, mas o advogado não tem uma participação quase nenhuma ali, não pode perguntar. Então, eu acho muito delicado a situação. Se ampliou por demais o braço do Estado e acho que a verdade, nessas circunstâncias, num processo dessa natureza, muito diferente do que nós conhecíamos, o processo criminal assume, nos temas de corrupção, uma outra configuração, eu acho que a verdade é complicada, já que há uma ameaça muito grande de penas elevadas, e a pessoa diz naquele momento para a sua soltura o que a acusação quer ouvir, mas tem que ser comprovado ao longo do processo, não só com a palavra do delator, mas com documentos e outros testemunhos e outras informações. Então, a verdade nem sempre a gente consegue no processo, e nós temos que trabalhar com a prova que deve fazer a acusação e a prova que deve fazer a defesa quanto aos fatos que opõem a acusação. Bom, e a gente tem essa questão, né, posta, claro que a Lava Jato trabalha muito tem muito apoio da delação premiada, mas eu queria também, a gente vai falar muito, né, sobre delação premiada, mas é um questionamento sobre a importância da operação em si. Ela vem para contribuir com jogar luz nesse combate contra a corrupção, ainda que a gente questione alguns métodos, que é o caso do professor Rui, que acabou de questionar aqui a delação premiada, a gente vai falar mais sobre isso, mas ela tem a sua importância de fazer o brasileiro acordar para o combate contra a corrupção? Olha, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo. Eu tenho ouvido muito falar dessa questão da corrupção com leituras diversas, naturalmente. Alguns dizem, mas a corrupção sempre existiu, consequentemente é sempre a mesma coisa. E é verdade, nós não precisamos voltar demais no tempo, se a gente voltar só até os egípcios já está bom. E vamos ver que efetivamente, sempre que há seres humanos, há uma possibilidade, pelo menos, de corrupção. O que acontece nos tempos mais recentes é uma evolução que se produz no processo. A corrupção, ela intervém dentro desse processo e nós sabemos que ela é hoje sistêmica. Não é? Ela é hoje sistêmica. Mas a verdade é uma construção e é uma percepção. E ela tem o seu lado perfeitamente intelectualmente construído também, se nós admitirmos a problemática do indício. Né? O indício pode ser parte constitutiva, né, na formação da convicção daquele que julga, mas ele pode também não ser suficiente. Isso. E aí é que nós temos que pôr o limite em algum momento do processo. Professor Sandro, César. Olha, em relação à Operação Lava Jato, há algo que é inegável, que é nós, de repente, vermos como alvo, né, como réus em processos
pessoas que não costumavam frequentar essas esferas do direito, né? Sempre se dizia que o direito penal foi feito e era aplicado efetivamente para os pobres. E até hoje, o Lava Jato é uma exceção nisso aí. A questão não é do combate à corrupção, que é uma causa que todos nós concordamos. A questão é a que preço que se está fazendo isso. Muito bem. Porque justamente tudo que se criticava naquele direito feito para os pobres, que era um direito que não observava o devido processo legal, que a defesa nunca fala nada que não seja uma estratégia fugidia e falsa. Que qualquer delator tem a presunção de estar falando a verdade. Mesmo que a verdade dele seja uma verdade que necessariamente tenha que levar a um êxito processual. Isso. Senão ela não vale para os benefícios que ele alcança. Então, a questão, em termos institucionais, é o que vai sobrar do direito, porque nós temos se a gente pensar, nós temos 3 poderes. 2 poderes, legislativo e executivo, nós legitimamos através do voto. E um terceiro poder que nós investimos de características quase de uma monarquia, de ser vitalício, de não poder mexer nos vencimentos, de ser totalmente blindado justamente para manter as regras do jogo funcionando. Agora, quando você vê, num processo como esse, uma parcialidade que salta aos olhos, mesmo hoje, de parte da imprensa até mais conservadora, que salta aos olhos a parcialidade como é feita essa investigação. Quando você vê se confundir na figura do juiz também o acusador, Isso. você começa a temer sobre o que será o direito daqui para frente. Porque a ideia, né, lembrando o Ronald Dworkin, um grande pensador recém-morto americano, né, é que os direitos são como trunfos individuais, né, que a gente pode usar contra o direito da maioria, contra a opinião pública. Por exemplo, até então, não se imaginava que você pudesse extorquir uma verdade dizendo, se você quiser sair da cadeia, você tem que me dar uma informação. Isso. Senão você vai ficar na cadeia quanto tempo for, como aconteceu, por exemplo, com Marcelo Odebrecht, que ficou um tempo muito grande. Até, como disse um membro do Ministério Público, no passado, até na gaiola o passarinho canta melhor. Quando nós temos esse meio de obter verdades, nós temos um processo que ameaça, tudo bem, nós vamos conseguir punir alguns corruptos e talvez alguns inocentes. Isso. Mas o pior, o que vai ficar com o direito? O que vai ser do direito? Sobretudo do direito aplicado a Chico e não a Francisco. Essa é a grande questão que nós temos que ficar. Qual é a segurança que eu tenho daqui para frente se os juízes hoje são seres oniscientes e onipotentes a partir da Lava Jato e os advogados são figuras de cena que muitas vezes poderiam até ser descartados, tal a facilidade com que se questiona as prerrogativas dele. César, 2 minutinhos para a gente ir para o intervalo. Como é que você vê essa questão? Bem objetivamente. Primeiro, concordando fundamentalmente com os meus colegas e pegando 2 pontos específicos. Primeiro, decisão baseada em indício. Qual é a minha grande preocupação, professor Rui? É que uma decisão baseada em indício, a meu juízo, ofende frontalmente o sagrado princípio e direito constitucional do devido processo legal. Ela é uma ofensa, ela é uma agressão. Uma decisão com base em indício, a meu juízo, é absolutamente inconstitucional. Primeiro, Lava Jato, o que é que mais me impressiona mal, muito mal, é não apenas o vazamento seletivo, mas é agora no episódio recente da JBS, é o vazamento seletivo, porque ali foi assim, escolheu-se um determinado jornalista, que foi privilegiado com aquela informação, determinado um dia a divulgar, e o delator e sua empresa no dia anterior faz uma imensa aplicação financeira e lucra com a delação. Salvo se as redes sociais estão mentindo. Né? Isto é um espetáculo que eu estou tendo dificuldade de explicar para minha prima, que é alemã.
Nós vamos debater muito ainda esse tema da delação premiada, da delação da JBS, que é a mais recente, né? E os impactos dessa delação, os critérios para se conceder ou não um acordo de delação premiada. A gente conversa sobre esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo comercial, aqui no nosso debate especial. Vamos para o intervalo, voltamos já aqui pela Record News.